E aí, Carol? Tudo bem, gente? Interessante essa live, né? Fala, Fafá, você tá bom, cara? Essa live você deveria assistir desde o começo, viu? Vamos falando sobre estilo de vida, viu, Fafá? Muito bem. Tá vivo? Que bom saber que você tá vivo, Fafá. Ô, Sirac, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é aluno nosso de que turma? Porque você sempre tá nas lives e eu não sei de que turma você é. Tudo bem? Então, mais um minutinho só aí, gente. E aí, companheiro? Tá vendo, companheiro? Tem que parar de comer doce. Você que gosta de comer doce, não dá. Oi, Débora. Não, 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 não vai ter aula vaga, não. Mas tá folgado, hein? Vamos lá, estamos aguardando o Fábio aqui. Boa noite, Débora. Vim de aula vaga? Mano Cinder. Mas vocês. Não, mas nós vamos fazer uma semana. Nós vamos fazer uma semana assim de folguinha. Certo, Fabião? Vamos voltar então? Tô à O tua pessoal, disposição aí. Tá o escutando pessoal bem? tá em. Tô, tá legal. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Todo esse nosso bate-papo está nesse livro. Manual de Estilo de Vida, tá? Que eu comprei esse livro. Eu comprei na Amazon, tá? Tá a foto aqui do doutor aqui atrás, olha que bonitão. Beleza? Aí teve muita maquiagem, viu, Engel? Mas sabe que eu achei. Nada. Mas sabe que eu achei legal esse livro? Porque é um vocabulário bem acessível, muito bem escrito. E apesar de ser bem acessível, tem várias informações técnicas. Então eu gostei bastante do livro. Você encontra pela Amazon, custa em torno de 30 e poucos reais, né? 35, 36, não me lembro mais ou menos. Tá? Mas é legal. Então, puxa, isso daqui é uma bela de uma leitura. Então, à noite, quando você vai para a cama, ao invés de ficar lá no WhatsApp, no Instagram, fica lendo o livro que vai te dar sono, tá? Não precisa tomar remédio. A boa sugestão, né, doutor? Eu também acho que sim, né? Bom, eu sou suspeito para falar. A minha ideia, na verdade, seria que as escolas conseguissem, inclusive, colocar um livro como esse, né, no hall dos livros, né, como uma sugestão. Mas a De gente vai leitura, conversar né? a gente vai conversar sobre isso porque eu acho que tem um grande potencial de colocar módulos para os alunos, né, para que a gente possa ajudar bastante. E nessa interação, quantas avenidas que a gente pode colocar? Né? Então, eu já fiz vários eventos científicos em que a gente chama vários profissionais de saúde, quando divide as falas com profissionais de várias áreas,
Então eu trabalho próximo a nutricionistas, a educadores físicos, a fisioterapeutas, a psicólogos, a enfermeiros. Então, quando você faz esse trabalho multidisciplinar, eu acho que em todas as áreas da vida, né, a gente tem visto que quando você tem essa multidisciplinaridade e principalmente uma interdisciplinaridade, as pessoas estão falando, um ajudando o outro, quem se beneficia é quem está sendo cuidado, né? Então, isso é muito legal. Eu pensei, né, quando coloquei 30 doses saudáveis sem efeitos colaterais, que as pessoas realmente lessem uma dose por dia, tá? E no mês ela conseguisse fechar o livro, né? E, na verdade, são 10 grandes tópicos que existem no livro e que eu coloco 3 coisas, como, por exemplo, sono. Tem 3 capítulos que eu falei ali sobre sono. Atividade física, tem 3 Uns 3 capítulos que eu falo capítulos. sobre atividade física. A questão de estresse. Mas tem algumas coisas que eu achei fundamentais trazer também, como questão do ambiente, né? Então, como lidar com a questão ambiental. Então, tem coisas importantes como maquiagem, né? Tem coisas importantes como os produtos de limpeza, né? Sobre os agrotóxicos. Então, acho que é bem legal do ponto de vista de cultura geral e cultura da própria vida. Nós estávamos falando sobre sono e alimentação. E viu, gente, está tudo ligado. Uma coisa está conectada com a outra. Em breves palavras, quais são, assim, você citou uma série de alimentos, quais são os alimentos? Você falou de melatonina natural. Né? Onde que a gente acha uma melatonina natural? A melatonina natural, na verdade, você vai achar tendo um bom equilíbrio do teu dia e da tua noite, do teu sono, tá? Então, no respeito à luz solar e à ausência dele, é que você vai fazer. Porque a melatonina, bem interessante a tua pergunta, tá? Da onde vem a melatonina, tá? A melatonina na cadeia dela de formação, quando a gente for olhar lá atrás, vai cair lá no teu intestino. Então tem uma conexão super legal de intestino e cérebro nessa história. Então você veja bem, se tiver um intestino saudável, um digestivo saudável, alguns alimentos que você for comer tem aminoácidos, né? Tem um aminoácido chamado triptofano, que o triptofano ele vai gerar, desde que você tenha realmente um mecanismo todo saudável, para isso você tem que ter o mecanismo funcionando em termos de movimento, receptores adequados. Aí você tem que ter vitaminas e minerais adequados para fazer essa transformação. Olha que engenhoca, e está funcionando agora em você, em mim. Bilhões de reações estão acontecendo nos nossos trilhões de células. Olha que loucura, tá? Então, esse triptofano, por exemplo, Travou aí. Banana tem triptofano, tá? Então, você vai ter uma geração disso. Então, você fala alguns produtos animais, né, derivados lácteos, né? Então, para lembrar entre vários, isso vai fazer com que o teu corpo pegue esse triptofano, transforme em serotonina. Serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Tem muita gente depressiva, ansioso, tomando remédio para tentar aumentar a serotonina no organismo. Enquanto que o alimento e um bom intestino poderiam ajudar muito nessa história, tá? Aí a serotonina vai formar melatonina. Mas só vai formar melatonina se você respeitar o seu ciclo sono-vigília, né? Que é o estar acordado durante o dia e ao dormir durante a noite, tá? Então, não existe, né, aquela história de falar, puxa, eu posso, na verdade, ficar mais calmo. Se eu ficar mais calmo, se eu adormecer melhor, eu vou produzir mais a melatonina, tá? Mas é por aí. Não existe um produto específico que eu vou usar como melatonina natural. Por falar em intestino, eu tenho aqui um dos capítulos que eu achei muito interessante, o capítulo 8, que fala da origem dos nossos problemas. Daqui. E aqui você fala de microbiota fecal. Então, da população. E são dados interessantes das bactérias boas que tem no nosso organismo e como isso é importante nós termos bactérias boas no nosso organismo. Qual é o alimento que ajuda a gente ter as bactérias boas no nosso organismo? E aqui você fala, eu até grifei, transplante de cocô. É isso mesmo?
É isso mesmo. Tá, tá, tá. Você Então, se eu jamais ia fosse. imaginar, você jamais ia imaginar na sua vida, tá? Que um Ah, dia você pudesse ter que comer o cocô do seu melhor amigo ou pior, do seu pior inimigo, tá? não, Para o poder melhorar problema o não seu é esse. organismo. É como é que faz a doação. Eu fiquei pensando, como é que eu vou. Se alguém transplanta em mim, alguém doa. Eu estou pensando como é que é feita uma doação de cocô. Eu já vi Já doação de tem, muita coisa. já tem pelo mundo, né? Principalmente nos cantos mais desenvolvidos do planeta, tem bancos de doação de microbiota, bancos de doação de fezes, tá? Então, o que acontece, tá? É, sábado passado, inclusive, foi o Dia Mundial da Microbiota. Tá? O que é microbiota? São todos esses bichinhos que vivem dentro de nós. Nós temos trilhões de células no nosso corpo e nós temos de 10 a 100 vezes mais bichos que habitam o nosso corpo. Microscópicos, tá? Então, imagina a importância que tem. A gente não dava importância. Não dava importância porque também não dá muito ibope, né? Não dá muito poema você falar de cocô, né? Então, tem muita gente que fala merda, né? Mas assim, falar de cocô não vai dar muito ibope. Então, o que acontece? É mais romântico você falar do coração ou do cérebro, né? Então, é mais romântico falar do É. coração ou do cérebro, você falar, é mais culto. Mas a gente chegou à conclusão, cientificamente, que essa microbiota ela está completamente conectada à saúde e doença. E é a diversidade dos bichinhos e a quantidade que tem que vai fazer com que você seja mais saudável ou menos. Até mais do que esse conceito de bactérias boas ou bactérias ruins. Tá? É uma sinergia. Porque quando você vive numa sociedade, numa classe dos alunos, tem um aluno que tem uma característica, o outro que tem a outra. Às vezes esse cara não gosta daquele. Aí no segundo ano, terceiro ano, ele passa a gostar. Então imagina que é uma microbiota ali que está convivendo e cada um trazendo um ponto positivo ou negativo para essa história que a gente chama mundo. Né? Então isso é É. super, super importante, esse equilíbrio. Hoje a gente já É o tem equilíbrio. condição, no consultório a gente já tem condição hoje de pedir um exame chamado microbioma, tá? Que ele avalia a genética do seu cocô para saber exatamente a genética dos bichinhos que estão lá, para entender o que está faltando, o que está sobrando e tentar te ajudar nesse Sensacional. equilíbrio. E aí eu posso usar alimentos, tá? Que são prebióticos, tá? Os alimentos que são prebióticos, eles funcionam como alimento para os nossos bichinhos. Então, principalmente as fibras, tá? Mas tem produtos que são ótimos, né? Você já deve ter ouvido falar da biomassa de banana verde, por exemplo. É vendido hoje Já. de uma forma comercial, industrial, tá? Tá aí um bom exemplo, né? De uma indústria super saudável. Tá? Biomassa de banana verde você pode fazer na sua casa, com panela de pressão, você pegar a banana verde e fazer a biomassa vai fazer explodir uma microbiota em você. Quer ver um outro bom exemplo? Né? Eu falei de algumas coisas líquidas, então cebola, aspargo, tudo isso tem uma condição bastante legal como prebiótico. Kombucha, né? O kombucha, né? É bem legal como prebiótico. E eu gosto muito de hoje entender. A gente começa a entender, entendendo a história do indivíduo, e tem muitos que estão nos escutando que sofrem de problemas digestivos, ou então o pai sofre, a mãe sofre, a irmã sofre, o namorado sofre. E esses problemas digestivos, às vezes, eles podem ser corrigidos quando você dá esses bichinhos, tá? Em proporções diferentes. Eu dou a comida do bichinho, então eu dou o probiótico, que é o bichinho, dou o pré-biótico, que é fibra, tá? E isso vai ajudar uma saúde. Pra você ter uma ideia, quando você tem uma microbiota bacana e teu intestino funciona bem, você forma mais os chamados ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais para a saúde cerebral. Então hoje a gente sabe que um intestino bom é fundamental para um cérebro bom. Então a gente já chamava o intestino de segundo cérebro, tá? Porque achava que o cérebro falava bastante com o intestino e hoje a gente sabe que a conversa é bilateral. O intestino também fala bastante com o cérebro. E a gente consegue modular isso. Isso é lindo. Quantos pacientes que eu na minha história de vida, de idades diferentes, que chegavam aqui para mim com um quadro de ansiedade, depressão e estavam com problemas digestivos. Quando melhorou o problema digestivo, melhorou o hábito alimentar, melhorou a atividade física, porque como eu melhoro esse intestino, não é só com o que vai comer. A atividade física é fundamental para a motilidade do seu corpo. Tá? É uma musculação não só para o seu músculo visível no seu braço, no seu tórax,
mas também para todo o seu corpo, e não só na dinâmica de músculo, né? Na dinâmica de modulação. Eu adoro esse termo, modulação. A gente está constantemente modulando nutrientes, modulando hormônios, modulando neurotransmissores. É essa medicina que a gente faz, tá? Que é uma medicina que olha muito mais para a saúde do que para a doença. É uma medicina que tenta colocar a prevenção como melhor forma de tratamento. É uma medicina que tenta colocar prazer no caminho da saúde, saúde no caminho do prazer. Pode perguntar para vários dos seus alunos que de repente falarem, ó, eu sou paciente do Fábio, ou então as mães que falarem, ou os pais que falarem, qual que é a nossa linha de tratamento. Agora, isso infelizmente, ele não é disseminado, até mesmo porque demanda tempo. Como essa live, que putz, passou 1 hora correndo. O consultório, eu atendo cada paciente com 1 hora. Né? Por quê? Porque eu tenho que ouvir o paciente. Se eu não ouvir, você não fala para mim, Fábio, eu não estou dormindo direito, porque eu ronco, ou porque eu tenho apneia, ou porque minha mulher ronca, ou porque faz barulho, ou porque eu estou preocupado. Fábio, eu não faço atividade física porque putz, eu estou sem tempo, porque eu não tenho tesão de fazer. Né? Como é que está a minha energia física? Como que está a minha energia mental? Como que está a minha energia sexual? Tudo isso é super importante. As pessoas não perguntam. Como pode, de repente, um ginecologista, um urologista não perguntar sobre a vida sexual da pessoa? É um ponto fundamental na história, porque faz parte daquela propaganda que existe na TV de um grupo médico que fala que sexo é vida mesmo. E se cair essa demanda que começa a explodir aí nos adolescentes, tem que ser controlada, até mesmo porque tem que ser modulada de uma forma bacana, mal feito isso vai gerar vários traumas, né? Então, está entre os traumas. Eu sou apaixonado por tudo isso, né? Quando você tem os traumas desde criança, então uma criança que foi abusada de diversas formas, ou adolescente está sendo abusado, sobrecarregado, cara, isso ficam amarras nessa transição de mente e corpo que vão refletir para que os nossos processos bioquímicos, para que toda essa dinâmica do nosso corpo, ela se quebre. E quando ela se quebra, quando você tem uma ruptura, você adoece. É isso que leva. Nós, na essência, somos saudáveis. Só que a gente quebra o nosso equilíbrio e leva para a doença. Isso pode demorar anos até diagnosticar um câncer. Mas se eu tiver a oportunidade de entender o que está acontecendo antes do adoecimento oficial e tiver uma aceitação, a pessoa falar, tá bom, eu aceito que você seja o maestro dessa história, mas eu vou cantar e vou tocar nessa banda, tá? Aí o negócio fica legal. E aí a gente pode fazer isso de diversas formas, né? De diversas formas. E forma simples, tá? Forma simples. Ô, Fábio, eu tô impressionado, acho que foi a live que mais teve pergunta aqui, porque, de fato, esse papo deixa a gente muito curioso. Mas olha, algumas perguntas rapidinho aqui, porque, viu, gente, o Fábio está no consultório dele, então ele quer ir para casa, coitado. Mas vamos lá. Microbioma é analisado por qual especialidade médica? Na verdade, deve ser analisado por todas, né? Por quê? Porque, na minha visão, todos os médicos têm que ter esse conhecimento geral, tá? Mas hoje, quem mais tem feito esse tipo de solicitação é quem trabalha mais associado com nutrologia, tá? Mas os pediatras têm tido mais esse conhecimento. Até tem um pediatra que entrou aqui na live, um amigo nosso, não sei se ele voltou no segundo tempo aqui da live ou não, mas ele estava no primeiro tempo. Os gastros, né? O gastroenterologista, teoricamente, tem que pedir. Só que, por exemplo, eu sou cardiologista de base e fui fazer nutrologia. Mas eu acho que todos os médicos que tiverem esse conhecimento devem pensar em pedir. Infelizmente, tem alguns desses exames que ainda não tem cobertura por planos de saúde, por exemplo. Então, são exames que o paciente vai ter que fazer um investimento do próprio bolso. Porém, então, você fala para mim, Fábio, seria legal todas as pessoas fazerem? Eu acho que seria ótimo. Uma assinatura, a assinatura do seu cocô pode ser a assinatura da sua saúde. Mas, como ele é um exame que tem esse custo, nem todo mundo vai querer arcar com esse custo, você tem que entender também o paciente, né? Então, para algum paciente, eu posso pedir uma prova, eu quero analisar, por exemplo,
o teu perfil nutricional genético. E aí eu vou investir nisso. Eu vou analisar o teu microbioma. Então, a gente tem que entender de novo, de uma forma personalizada, tá? Mas, teoricamente, qualquer profissional de saúde, médico, pode... E os nutricionistas também podem solicitar, né? Mas a ideia inicial dos grupos que trouxeram isso para o Brasil é que os médicos possam pedir, todas as especialidades médicas possam pedir. Fábio, nós vamos encerrar, mas eu vou te fazer uma pergunta que, aliás, eu não sei se entrou aqui no segundo tempo também, o Gustavo Lolli. Gustavo Lolli é aluno nosso do 3C2. A pergunta dele é o seguinte, qual que deve ser a dieta para o aluno? Ele pergunta no dia da prova, mas eu acho no dia a dia. Sabe por quê? Como que deve ser um café da manhã de um aluno você tem filhos adolescentes, que se deve comer no café da manhã para render o estudo dele durante o dia? E agora tem um papo de jejum intermitente. Eu não sei se isso é aplicável para um estudante. Então é o seguinte, por exemplo, nossos alunos, nossa aula começa às 7 horas da manhã. Vai em jejum, toma um café, o que fazer? Qual que é a sua sugestão? De novo, eu falo aqui para você da importância da personalização, né? Não existe uma dieta ideal. Existe a dieta ideal para cada um, tá? Então, por exemplo, jejum intermitente, te respondendo. O que é o jejum intermitente? É ficar um número maior de horas entre a última refeição e a primeira do dia. Tem um professor americano meu que ele dizia o seguinte: eu pratico jejum intermitente metade da minha vida. Por quê? Porque ele ficava sempre 12 horas entre o jantar e o café da manhã sem comer. Ele comia 6, 7 horas, era a última refeição dele, e ele ia tomar o café da manhã dele 6, 7 horas. Então, o jejum intermitente começa quando a gente fala em 12 horas. E qual que é o objetivo disso? É fazer com que teu corpo ele tenha uma escassez de carboidrato circulante, porque o cérebro, principalmente, ele é louco por açúcar, por carboidrato. Quando você reduz a quantidade ofertada de carboidrato, teu corpo começa a mobilizar outros territórios. Então, por exemplo, começa a querer quebrar gordura e oferecer gordura como fonte de energia. O coração adora comer, ele produz energia através de gordura. É um mecanismo natural do coração. Agora, o cérebro, ele está meio bobão, acostumado a comer carboidrato. Se eu comer de 2 em 2, de 3 em 3 horas, como falavam no passado, que na verdade eu nunca fui partidário desse esquema, de novo, para algumas pessoas funciona bem, mas em massa não funciona bem. Para mim, isso eu acho que era um jogo da indústria alimentícia, que se eu falo que tem que comer de 2 em 2, de 3 em 3, você vai comer mais e vai comer em maior quantidade, tá? Mas, quando eu gero jejum intermitente, tá? Eu faço com que o cérebro use mais gordura na forma de energia. E os estudos começaram a mostrar o quê? Que alguns quadros problemáticos do cérebro, como, por exemplo, síndromes convulsivas, melhoravam pra caramba. E aí depois outros grupos que foram ver de cognição começaram a ter melhora também, dando mais gordura, menos carboidrato e fazendo as intermitências. Hoje eu atendi 2 pacientes, um que faz jejum todos os dias de 16 horas e outro que faz de 18 a 20 horas e os caras estão super bem. Isso é aplicável para todo mundo? Não. Isso tem que falar com um profissional de saúde e entender. Eu tenho um paciente que acorda em jejum, malha em jejum, só vai comer alguma coisa pós-malhação ou um suplemento, alguma coisa do gênero. E está super bem, e está rendendo melhor, perdeu peso, está numa dinâmica de saúde bacana. Mas de uma forma geral, tá? O que a gente tem que entender é o quê? Personalizar a dieta e criar um esquema para cada pessoa. Então, profissional de saúde, fundamental. Não faça da própria cabeça que vai dar erro, né? Desculpa meu francês aqui, vai dar cagada, tá? Não é legal fazer. Fabião. Segunda coisa aqui da história, tá? Só para finalizar, é distribuir. Lembra daqueles energéticos, construtores, tá? E dos elementos que são os reguladores. Então, assim, principalmente antes de prova, não se entope de comida muito pesada, tá? Porque o teu corpo ele vai ficar processando. Para processar, vai usar muito do digestivo e o cérebro vai ficar meio atordoado. Você comer uma feijoada no dia da prova, a tua nota vai ser menor, tá? Com certeza. Agora, se tiver um equilíbrio entre os energéticos, então, por exemplo, lembra aí do que eu falei, da batata, até do arroz e feijão, tá? Que é super legal nesse aspecto.
de inhame, batata doce. Eu lembro de algumas proteínas, sejam animais, seja carne, peixe, frango, ovos, tá? Lembrando o ovo é muito legal nesse aspecto de saúde mental. E lembrando também dos vegetais, que esses têm que ser muito ricos e variados, tá? E para a prova, né, hoje tem vários snacks inteligentes aí que você pode levar, tá? Uma coisa que pode ser super legal, principalmente se você gosta de doce, tá? Leva um chocolate amargo, principalmente, ele é antioxidante, ele pode te dar uma conectada. Leva um chá verde, né? Tem uma substância dentro do chá verde que é super conectante para você, energia. Agora, tem que ver se essas coisas não te deixam muito excitado. Café para umas pessoas deixa o cara super excitado, palpitação, se sentindo mal. Para outros, é super tranquilo e não faz nada. Fabião, eu acho que nós vamos ter que marcar uma outra live aí pela quantidade de perguntas, mas por hoje não dá mais para fazer, você tem compromisso com a tua família aí. Fabio, Tranquilo, manda uma tranquilo. mensagem para os nossos alunos, só de despedida. O que você fala para os nossos alunos sobre tudo nessa época difícil? E eu vou aproveitar aqui, gente, de novo, se alguém quiser, o Manual do Estilo de Vida do Dr. Fábio aí. Para encerrar, doutor. Bom, estou super à disposição de todos, né? Como o Enzo me chamou várias vezes aqui de Fábio, se vocês forem procurar por Fábio na rede social, talvez vocês não me encontrem. Lá vocês vão encontrar como Doutor Estilo de Vida, tá? Então, É verdade. quiser me seguir, vocês vão ter muitos conteúdos em cima disso, tá? Mas eu acho que assim, tudo. Sempre a gente já ouvia isso dos nossos avós, dos nossos pais, moderação, tá? Então, se vocês tiverem moderação, equilíbrio, né? Ouçam seus mestres, né? Então, desde os mestres dentro de casa aos mestres da escola, façam escolhas, tentem fazer escolhas mais corretas para vocês, porque na verdade, por exemplo, a gente falou bastante, a gente acaba falando mais de comida, né? Comida é informação, tá? Você coloca um pendrive cheio de, sabe, cheio de caca no seu computador? Não, você não vai colocar. Você vai ter todo o cuidado de colocar um pendrive com vírus no seu computador. Então, quando você for colocar alguma coisa no seu corpo, tá? Na boca, tá? Você vai beber algo, você vai comer algo, você vai passar algo na sua pele. Pô, tenta entender o que você está fazendo, tá? Mínimo isso, tenta entender. Porque se você entender e você procurar um apoio, putz, é super legal. A relação que eu acho que o profissional de saúde tem que ter com o adolescente, principalmente, que é esse nosso grande público aqui, tem que ser essa, uma relação direta, tá? Jogo de verdade, a gente entender, putz, como que tá isso, como que tá aquilo. Uso droga, não uso droga, curto isso, não curto aquilo, como muito açúcar, não como, não durmo, jogo muito game, viro à noite. Se você tem alguém para você ter essa confiança, você começa a entender que, putz, isso pode não ser tão legal, isso sim, vai fazendo as escolhas certas, é o melhor prêmio que você tem. Investe na sua saúde. Você investir na sua saúde agora, você vai ter uma vida longa, feliz, saúde plena, né? Fábio, qual que é o teu endereço do teu consultório aqui em Santo André? Eu estou na Coronel Fernando Prestes, é aquele prédio de vidro que fica do lado do Pentágono, né? Estão fazendo concorrência do outro grupo aí. Tá, Coronel pertinho Fernando da Prestes gente. 350, eu estou no 12º andar. Fabião, muito obrigado pela tua participação e obrigado por ficar um tempo a mais aqui com a gente com essa live, tá bom? Obrigado, sucesso, parabéns. Eu devia essa a vocês, né? Como singular, tá? Como singular. Eu conto uma história para os meus filhos, tá? Que é a história dos primeiros momentos que você estava chegando na escola e eu estava saindo. E de um cara o cara da minha turma, um cara que importunou tanto, te encheu tanto o saco, que naquele dia a tua válvula estourou. Mas isso fica para um próximo papo. Essa história é bem engraçada. Você vai dar muita risada com isso. Tá certo. Eu não me lembro mais, porque eu só tenho boas memórias dessa época. Tá bom, Fabião. Um forte abraço para vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau. Enzo, valeu. Gratidão. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Outro, tchau, tchau.